E aí, moçada, tudo bom? Aqui é o professor Charles. A maioria de vocês me conhece, né? Porque eu estava tirando a licença da professora Fátima. E aí, de repente, pá, pandemia, né? Todo mundo sabe o resto da história. Bom, eu estou auxiliando o professor Mício, tá? Com as atividades de física. Então, hoje eu vou passar aqui uma revisãozinha para vocês sobre as questões que eu mandei aí na atividade de revisão. As 6 questões que eu mandei, tá? Essas questões eu botei baseadas nas questões que o professor Mício já tinha mandado, que já era baseado no conteúdo que ele tinha dado para vocês, certo? Então, a revisão ela é do primeiro e segundo bimestre, mas vai ser focada nessas questões, tá? Vou colocar aqui um lapisinho aqui para escrever. Pronto. Lembrando que vocês têm até o dia 31/8, tá? Do 8 para enviar essas atividades para meu e-mail. A escola vai disponibilizar um e-mail físico também para vocês irem lá na escola deixar. Depois vocês vão receber essa informação, tá? E lembrando que quem entregou os cadernos de atividade, essa revisão vai valer somente ponto. Mas para quem não conseguiu entregar todos ou entregou só alguns, essa revisão vale nota, tá? Então é muito importante que todos vocês entreguem, tá bom? Bom, a primeira questão: qual a diferença entre a física clássica e a física moderna? Vamos relembrar o que é física clássica e o que é física moderna, tá? A física clássica é aquela que envolve fenômenos que ocorrem em escalas macroscópicas. Professor, que raios é macroscópica, né? Bom, macroscópicas são coisas que nós podemos ver a olho nu, que você consegue ver no seu dia a dia. Isso são coisas macroscópicas, tá? Coisas microscópicas são coisas que a gente precisa de um aparato tecnológico para poder ver. Precisa do microscópio, precisa de uma lupa, né? Precisa de uma lente de aumento, alguma coisa assim, tá? Então a física clássica ela estuda essas coisas macroscópicas que nós podemos ver a olho nu. Como por exemplo, o movimento dos astros, isso é estudado em gravitação universal, projéteis, funcionamento de máquinas térmicas, isso vocês vão ver no segundo ano em termologia. Acústica, vocês vão ver também no segundo ano, que é o estudo do som. Ótica geométrica é o estudo da luz, vocês vão ver no segundo ano também. Hidrostática, ainda se vê no primeiro, vamos tentar, né? Eletrostática e eletrodinâmica, isso é visto no terceiro ano, tá? Tudo isso aqui é física clássica, tá bom? Tudo isso a gente pode ver assim com somente com nossos olhos, podemos ver esses fenômenos com os nossos olhos, né? Esse ramo da física foi desenvolvido ao longo da história por grandes nomes como Isaac Newton, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Lord Kelvin. Então, o Isaac Newton, ele estudou mais a parte de mecânica, né, a parte de movimento e tal, assim como o Galileu também, foi muito a parte de movimento. Já o Kepler, o Johannes Kepler, ele estudou a parte de gravitação universal. E o Kelvin foi a parte de temperatura, tá bom? Então isso é a física clássica. É um estudo como posso dizer, dos fenômenos macroscópicos, tá bom? A física moderna é responsável pela descrição de fenômenos microscópicos, aqueles que acontecem em escalas subatômicas, cuja ordem é inferior aos nanômetros. Ou seja, são coisas que não dá para ver a olho nu. E a maioria delas não dá para ver nem no microscópio, tá? Porque são muito pequenas mesmo, tá? Muito pequenas. Então, também atribui-se à física moderna o estudo de corpos que se movem com velocidades relativísticas, tá? Vocês vão estudar isso no terceiro ano, na parte de física moderna. São corpos que se movem com velocidades bem próximas à velocidade da luz. Para quem não sabe, a luz se desloca a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, a luz anda 300 mil quilômetros, tá bom? Dessa forma, foram explicados fenômenos como decaimento radiativo, fissões e fusões nucleares, efeito fotoelétrico. Tudo isso aqui é conteúdo de segundo ou terceiro ano, tá bom? Então vocês vão ver depois. O mais importante que vocês têm que saber é que a física moderna ela estuda fenômenos microscópicos em escalas subatômicas, tá? Enquanto a física clássica ela estuda fenômenos macroscópicos que dá para ver a olho nu, tá bom? Bom, na segunda questão ele fala, ele não, eu, né?
quais as três principais partículas que compõem o átomo. Eu desenhei aqui mais ou menos como é que seria a representação de um átomo. E você vê que estão aqui já, ó, as três partículas. Temos os prótons, temos os nêutrons e temos os elétrons, tá? Os elétrons, eles ficam aqui na eletrosfera, nesses caminhos azuis, tá bom? Os prótons e os nêutrons juntos formam o núcleo, que fica bem no meio. Então, quais são essas três partículas? Não sei, professor. Pode ser que seja essas que tem a setinha, né? Ó, quem assistiu essa aula já vai tirar 10 nesse TD, né? Vamos para a terceira questão. Quais são os estados da matéria? Quais são os estados da matéria? Bom, os estados básicos da matéria, né? Para quem não lembra, é fácil de lembrar, tá? Mas os estados básicos são quais, hein? Temos o estado sólido, temos o estado líquido e temos o estado gasoso. Isso é muito fácil, professor. Eu lembro disso aí, não precisava nem ter dito. Pois é, aqui é só para relembrar, né? Então, nós temos três estados básicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso, tá? Os dois irmãos resolveram correr em direções opostas para competir quem chegava mais longe sem se cansar. O primeiro, o mais velho, né, correu 3 quilômetros, enquanto o mais novo percorreu 3.000 metros. Quem foi que ganhou essa corrida? Eu fiz uma tabelinha aqui para explicar, né? 1 quilômetro vale quantos metros? Ó, 1 quilômetro vale 1.000 metros, não se esqueça. Então, o que vocês precisam fazer nessa questão é descobrir 3.000 metros valem quantos quilômetros. A partir disso eu vou saber quem correu mais longe, entendeu? É uma questão bem simples, tá? Quinta questão, o que é o SI? Muita gente pode ter visto SL, né? Mas é SI, tá? O SI é a sigla para Sistema Internacional, tá bom? Então, o Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI, é o conjunto de unidades de medida correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. O SI apresentou uma evolução no sistema métrico quando foi estabelecido em 1960, durante a Conferência Geral dos Pesos e Medidas CGPM na França, tá? Então, o sistema internacional é o que, professor? É um tipo de sistema que unifica todas as unidades. Por exemplo, imagina você chegar lá no mercado e, rapaz, eu quero 0,001 toneladas de arroz. Aí o cara, puxa, tonelada? Eu não uso tonelada, eu vendo arroz no quilo. Ou seja, uma pessoa está usando uma unidade, outro usa outra. Então não pode, né? Por isso que tem o SI, que é para todo mundo usar as mesmas unidades. Lá nos Estados Unidos tem unidades estranhas, como a onça, né? E são unidades bem esquisitas, que eles têm um sistema diferente que eles usam. Então, se você chegar lá nos Estados Unidos e ouvir alguém dizendo, bota aí 3 onças de açúcar, aí a pessoa, né, não vai imaginar que são 3 oncinhas de açúcar, né? É a unidade de medida que eles usam, tá? Beleza. Prosseguindo. Quais as unidades, Jesus amado, faltou o S, de medidas utilizadas no Brasil para medir temperatura e distância? Eu coloquei aqui o SI. O Brasil a gente usa o SI quase todo. Eu vou dizer qual é a parte do SI que a gente não usa no Brasil. Comprimento no Brasil a gente usa metro, certíssimo. Massa no Brasil a gente usa quilograma, certíssimo. Tempo no Brasil a gente usa segundos, certíssimo. Corrente elétrica, ampere. Né? Tipo, essa tomada aqui é 10 amperes. Isso é a corrente elétrica que passa por essa tomada. Quantidade de matéria, mol, né? Plural de mol no Brasil é mols. Plural de mol em Portugal é moles, né? Muito esquisito. Enfim. Intensidade luminosa, candela. Muita gente nunca ouviu falar nessa unidade, né? E ela raramente aparece pra gente mesmo, tá? Mas essa é a unidade de luz. Normalmente a luz aqui a gente usa... Normalmente a luz aqui no Brasil, né? A gente usa o watt, né? Essa lâmpada tem não sei quantos watts. Mas aí o certo mesmo é a candela, tá?
Qual unidade aqui que não tem no Brasil? O Kelvin. A gente mede a temperatura aqui em graus Celsius, tá? Graus Celsius. Então a única coisa diferente aqui é isso. No Brasil a gente usa graus Celsius e não Kelvin. Com isso, galera, eu expliquei aqui as 6 questões, tá? A gente vai ter um tira dúvidas feito pelo Google, no Google Meet, tá bom? Para vocês esclarecerem o que ainda não ficou claro, tá certo? Eu vou dizer aí o código da sala para vocês entrarem, para a gente conversar, tá bom? E de qualquer forma, quem não puder participar no Meet, pode perguntar no grupo do WhatsApp, é só me marcar. Meu nome é Charles, tá? Me marca lá e pergunta: como é o nome do professor de física? Cadê ele? Eu quero falar e tal. Pode falar lá no grupo, tá bom? Não precisa mandar no privado, pode mandar no grupo porque aí tira a dúvida de todo mundo, tá certo? Um abração para vocês. Fiquem com saúde, fiquem em paz, ok? Tchau, tchau.